Deixa eu convidar aqui o nosso médico querido, porque todos os anos milhares de pessoas procuram cirurgiões plásticos para corrigir algo que deixa insatisfações pelo próprio corpo, né? Reduzir ou aumentar o tamanho do seio, retirar a gordurinha da barriga, coxa, entre outras partes. Ainda tem intervenções na face, como a rinoplastia, a cirurgia do nariz, o lifting. Muitos especialistas afirmam que a melhor época do ano para fazer esses procedimentos é justamente nessa que estamos, que é o inverno. Agora eu quero saber por quê, quais são as cirurgias indicadas para essa época. E aí, Dr. Luiz Felipe Molina é quem responde. Seja muito bem-vindo. Muito prazer obrigado. Recebê-lo. Vou te convidar para sentar ali. Dr. Luiz Felipe Molina, além de ser um cirurgião plástico maravilhoso, ele é o presidente da Sociedade Brasileira dos Queimados, faz um trabalho lindo com os queimados, um trabalho, sobretudo, de prevenção, né? Isso. Mas de cuidado também. Parabéns pelo evento da semana passada. Eles promoveram um encontro de crianças que foram... sobreviventes de queimaduras. Olha que coisa mais linda. Foi o primeiro acampamento desse tipo no Brasil. Foi realizado num acampamento NR, próximo a Campos do Jordão. Reunimos 35 crianças sobreviventes de queimaduras, uma série de voluntários e fizemos muitas atividades lúdicas, atividades um pouco mais sérias, musicoterapia. Foi absolutamente fantástico, incrível. Nossa, que lindo. Em breve a gente vai mostrar algumas imagens aqui, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho de cirurgia plástica, né? Porque é verdade que essa é a melhor época para as pessoas fazerem esses procedimentos, já que tem algo no corpo que estão incomodando? Cláudia, eu acho que essa é uma excelente época, sim, porque o inverno é muito confortável, né? No entanto, eu costumo dizer que a melhor época é quando você tem tempo para se cuidar adequado, quando você está motivado, tem as condições financeiras. Se isso acontecer durante o inverno, melhor. Por quê? Porque você vai provavelmente ter que usar uma cinta pós-cirúrgica e essa cinta ela é quente, ela acaba sendo um pouco mais desconfortável na época do verão, né? Além disso, a gente incha mais no verão. Então, aquela sensação do inchaço, ela se torna um pouquinho mais prolongada quando a gente faz um procedimento no calor, né? Então, essa época talvez a mais tranquila. É possível fazer? Claro, qualquer época do ano. Inclusive, a segunda época mais procurada é a do verão, né? Por quê? Porque tem as férias, as crianças estão na escola, então você tem um pouquinho mais de tempo de se cuidar. A atividade nossa do dia a dia está um pouco mais acelerada. Então, são as duas principais épocas. Agora, as férias de julho e dezembro e janeiro. Bom, também no verão a gente se olha mais, né? Você coloca uma roupa mais... Aí você fala, ih, nossa, não, tem gordura aqui ali, aí você quer tirar. Né? Agora, as do rosto, a gente falou bastante do corpo, pensando nessa coisa da cinta e tal. É verdade que a gente incharia menos no inverno, no pós-cirúrgico? Incha, né? O pós-operatório é mais tranquilo nesse sentido. É só pensar que quando a gente está no verão, a nossa aliança, ela sai com mais dificuldade no nosso dedo. E no inverno, mais facilmente. Então, isso é um exemplo de como a gente incha menos no inverno. E isso é no corpo inteiro, né? Então, a gente opera o abdômen, mas incha todo o corpo por conta, naturalmente, já do calor. Então, a cirurgia na face também, ela vai ter um inchaço um pouquinho mais prolongado. E tem a questão do sol, que no verão o sol é um pouco mais intenso, a gente se expõe um pouco mais e a gente tem que evitar o sol durante o pós-operatório. Legal. Eu tenho muitas telespectadoras que me pedem essa pauta com frequência, viu, gente? Para você que está em casa e que pediu, é aqui a nossa entrega. E eu sei que a sua dúvida principal é em relação ao lifting, né? Eu tenho muitas telespectadoras que falam, eu queria dar uma esticadinha, eu queria melhorar, eu queria tirar as rugas. O que a gente tem hoje de novidade? O que a gente pode falar para essa nossa querida? Olha, o lifting é a cirurgia da face, cirurgia para as rugas faciais, para a flacidez facial. Hoje a gente tem muitos procedimentos complementares que para muitos pacientes acabam retardando o procedimento cirúrgico. Por exemplo, nós temos a famosa toxina botulínica que atenua muito as rugas da região da testa, da região dos olhos, até mesmo ajuda no sorriso e na região do pescoço. Além disso, nós temos os procedimentos que são os preenchimentos, né? Então,
O mais famoso deles é o ácido hialurônico e a gordura. A gente realiza uma pequena lipoaspiração, tira alguns ml de gordura e utiliza essa gordura para fazer um preenchimento, para suavizar o sulco, que a gente chama sulco nasogeniano, o sulco que a gente chama de bigodinho chinês, né? Então, são preenchimentos que atenuam as marcas, suavizam esses sinais de envelhecimento. Além disso, nós temos os procedimentos que melhoram a qualidade da pele, isso é super importante, como os peelings e o laser. O laser hoje, ele é muito menos agressivo do que ele era quando nós iniciamos a sua utilização. Então, o tempo de recuperação, ele é menor. Nós fazemos laser rotineiramente de sexta-feira e na segunda-feira a paciente está trabalhando, né? Apenas com um pouco de vermelhidão, né? Que é facilmente corrigido com uma base. E muda mesmo, porque assim, eu me lembro que há alguns anos atrás, eu estou pensando lá em 20 anos atrás, eu vi uma pessoa num pós-procedimento de laser e era um rosto bem carne viva ainda. Mudou de lá para cá. E o resultado é bom? É muito bom. A diferença principal, provavelmente, está relacionada à agressividade. Então, esse que estava em carne viva, ele é só uma sessão de laser e já tem o resultado completo dele. Esse que a gente usa atualmente, que é o laser de CO2 fracionado, ele tem um resultado em única sessão menor, no entanto, não fica mais em carne viva, a pessoa tem um fim de semana normal, os dias após são normais, só que ela vai repetir este procedimento algumas vezes para ter um resultado similar. Então a gente troca um procedimento muito agressivo por um procedimento menos agressivo, dividido em algumas etapas. E depois de quantas sessões a pessoa fala assim, ah, mudou? Olha, ou ela não percebe? Percebe. Muitas pacientes já percebem na primeira sessão a mudança, porque realmente acontece. Mas os melhores resultados nós vamos ter após 3, 4 sessões. E os resultados são muito bons. Joia. Bom, se a pessoa já fez de tudo ou não, eu não quero fazer esses procedimentos, eu quero mesmo fazer uma cirurgia, o que está usando agora, qual que é indicada, como é que é? Então, se a gente tem flacidez de pele no rosto ou tem um acúmulo de gordura, como na bochechinha de bulldog, então a gente pode combinar um pouquinho de lipo para tirar um pouco de gordura que está acumulada com a cirurgia que é a ritidoplastia, o lifting facial. Pode fazer lipo na bochecha? Pode, nessa região quando é na pele. Aqui. Isso, exatamente, nessa região, que é muito comum com o nosso envelhecimento a gente acumular. E aí fica uma coisa assim. Isso, e aí a gente faz uma lipo e melhora o contorno da mandíbula. Eles cortaram rápido de mim, gente. Deixa eu mostrar se eu fizesse uma lipo aqui, ó. Isso melhora o contorno da mandíbula, né? Aquela outra cirurgia que você colocou para quando a gente tem a gordura dentro, mais profunda. Quem faz a bichectomia? Que é a bichectomia. É o cirurgião plástico ou é o plástico. dentista? A cirurgia ela é preconizada a ser feita pelo cirurgião plástico. Cirurgião plástico. A bichectomia é aquela que tira a gordura daqui para ficar com o rosto mais fininho. Isso, exatamente. É e realmente tem resultados muito bons. Tem resultados bons, né? Muito eu bons. Vejo nas divas lá de Hollywood, a gente vê... Se colocar na internet, você vai ver o antes e depois. Então fica com um rosto afinado, fica fino, elegante, afinado, né? Fica muito bonito. Mas é verdade que depois isso ajuda para que caia tudo mais rápido? Não. Nós já fazemos bichectomia há muitas décadas. Agora realmente está tendo vamos dizer, um modismo. Eu não gosto disso, mas está tendo algum modismo. Mas a bichectomia é um procedimento conhecido e que já é realizado há muitas décadas. Qualquer pessoa pode fazer e vai se beneficiar com a bichectomia ou não? Não. Apenas aquelas pessoas que tiverem esse excesso dessa gordura que se chama bola de Bichat, né? Então, quem tiver um excesso... Que a gente vê do lado de fora? Isso aqui é a bola de Bichat? Não, você não tem um excesso, masseter, né? você não vai se beneficiar com uma bichectomia. Não tem bochecha. Tem bochecha, mas a sua bochecha não é normal. Bochecha, é então, mais para aquela bochechinha. Isso, assim, a gente faz para quando tem um excesso realmente dessa gordura e aí a gente realiza a remoção total ou parcial em função de cada paciente. Não vai cair depois e a pessoa vai falar, ai, agora eu fiquei velha. Não vai cair. Legal.
Você falou do mini lifting. Onde que é esse corte? Né? O mini lifting, ele é para aqueles casos onde tem uma flacidez localizada no que a gente chama de terço médio da face, isto é, não tem sobra de pele nem no terço superior, nem no terço inferior. É apenas uma flacidez bem localizada. E aí os cortes são na região junto à orelha, bem rente e vindo aqui um pouquinho atrás para poder fazer o contorno perfeito. Já o lifting completo, ele entra um pouquinho no cabelo ou vem junto do cabelo aqui na frente, contorna a orelha e vem até aqui atrás. No lifting completo, nós conseguimos tratar a face como um todo, né? Então, toda a região do pescoço. Até o pescoço? Sim, aquele pescoço que fica velho, que começa a ter aquelas bandas, a gente consegue remover. No lifting completo, porque já puxa tudo daqui para cá. Puxa tudo e reposiciona. Uma mudança muito grande que aconteceu nos últimos anos, na última década, é que antigamente ficava todo mundo com aquela cara de esticada, né? Porque se fazia um lifting onde se puxava, então, a pele nesse sentido. Tá. E hoje, o lifting atual, a gente traciona a pele para cima e não mais para trás. Porque ficava todo mundo com a boca assim. Exatamente. Com isso, hoje, muitas mulheres fazem lifting, têm um rejuvenescimento, ficam lindas e não têm a aparência de operadas. Uma coisa que me incomodou há uns anos atrás, eu fui num evento que tinham muitas senhoras que nitidamente a gente via que tinham feito um procedimento de lifting. Mas elas tinham a testa muito grande, o cabelo começava muito atrás. Sim. Hoje ainda é assim? Não, porque antigamente se fazia um procedimento para a região do terço superior, para a região da testa, aonde se cortava um grande corte e esticava. Com isso, a raiz do cabelo saía da sua posição normal e ia caminhando para trás. Tá. E aí ficava com uma testa enorme, não é? Hoje isso mudou. Isso mudou. Hoje a gente faz para algumas pacientes o mesmo procedimento de maneira endoscópica, isto é, pequenos cortezinhos, uma microcâmera, e a gente faz todo o procedimento dessa maneira, por uma pequena câmera e a televisão. Né? Em algumas pacientes, a gente substituiu pela toxina botulínica. É isso que eu estava pensando. Tem resultados excelentes. Porque, na verdade, hoje, como a toxina botulínica tem sido usada, dificilmente uma mulher vai ficar com a testa toda caída, né? Porque ela não vai marcar a testa, né? Exatamente. Essas coisas aqui vão sumindo com a toxina botulínica. Exatamente. Ok. Então, nós temos algumas imagens, eu acho, que a gente vai poder usar para os próximos procedimentos, Cláudia. Tá, mas aí a gente vai falar de quê agora no próximo? De olhos? Podemos falar, por exemplo, de mama, que é Deixa eu só continuar, então, no rosto e a gente já vai pro corpo. Porque eu já tenho aqui a participação, inclusive, de uma telespectadora, então eu vou usar a pergunta dela pra gente entrar nessa área dos olhos, tá bom? A pergunta da nossa telespectadora é a seguinte. Ela é do DDD 28, não se identifica, mas fala: tenho bolsas na parte superior dos olhos. É simples a cirurgia? Na parte superior, ela tá falando que tem a pálpebra caída, né? Mas vamos aproveitar e falar não necessariamente. Às vezes você tem um acúmulo de bolsas, especialmente na região mais medial do olho. E não precisa necessariamente ter o olho caído, não. E aí é sim um procedimento simples, possível de ser feito com anestesia local, com uma recuperação bastante boa, bastante rápida. Dá para fazer essa cirurgia no consultório? Olha, se for uma clínica bem estruturada, com bons equipamentos, é possível sim. Tá joia. Fazer só mais uma pergunta e a gente passa pro corpo, tá bom? Legal. A Aparecida Pires, ela é de Sete Lagoas, em Minas Gerais. Ela quer saber se é verdade que para fazer uma cirurgia plástica no rosto é preciso ter bastante pele para puxar. Não, não. Na realidade, quanto mais pele tiver para puxar, maior vai ser a mudança que você vai ter. Então, a gente preconiza começar a fazer procedimentos menores para que não tenha aquela grande mudança que todo mundo nota. Não é? Eu acho que é bastante interessante os procedimentos menores para que o envelhecimento que todos nós temos seja um envelhecimento mais natural, sem grandes mudanças. Então, a gente pode começar com coisas mais simples.
antes de ter que ficar muito tempo sem fazer nada e fazer uma cirurgia maior com uma grande sobra de pele, como ela colocou. Perfeito. Vamos falar um pouquinho de corpo, então, agora, Legal. né? Porque a gente já falou de rosto, mas depois tem mais dúvidas aqui. E aí eu vou pedir para que você responda, tá bom? Com certeza. Mas você falou de seio, né? Muita gente tem vontade de colocar prótese, de aumentar ou diminuir. Sim, sim. Né? A cirurgia das mamas é hoje uma das mais realizadas no país, junto com a lipoaspiração. Né? É uma cirurgia que a gente pode ter tanto a cirurgia apenas para a inclusão da prótese, né? E nesse caso, a gente pode utilizar 3 vias de acesso, isso é, 3 cortes diferentes para colocar essa prótese de mama. A gente tem as imagens aqui, aí dá para você acompanhar. Isso. Axila. Então, a gente tem o corte que pode ser feito pela axila, tem o corte que pode ser realizado pela borda inferior da areola e o corte realizado no sulco mamário, na parte inferior da mama. Cada corte desse tem a sua vantagem e a sua desvantagem. Né? Na hora de definir e escolher, eu acho que é bastante importante conversar com o cirurgião, entender as vantagens e desvantagens, as complicações que nós podemos ter por cada uma dessas vias de acesso que a gente chama. Tá joia. Tá? Bom. Depois nós temos, acho que mais uma, falando da posição da prótese. Essa é da plástica de mama. Tá. Tá aí, mas enquanto não tem a imagem, a gente fala de em posição. relação da posição da prótese, nós temos 2 possibilidades. A prótese acima do músculo, que é o músculo peitoral, e a prótese atrás do músculo peitoral. Da mesma maneira, nós temos vantagens e desvantagens de cada possibilidade. De qualquer maneira, como regra geral, a mulher, quando ela tem um pouco de mama suficiente para cobrir esta prótese, nós optamos, na maioria das vezes, para colocar na frente do músculo, isto é, entre o músculo e a glândula mamária. Quando a mulher não tem mama suficiente para cobrir essa prótese, proteger essa prótese, aí nós optamos pela prótese atrás do músculo, prótese retromuscular. Na verdade, é importante, o que eu sinto, pelo que eu estou te ouvindo agora também, que a paciente confie na orientação do médico, né? Claro. Essa coisa de você chegar lá assim, doutor, eu quero assim, eu quero desse jeito, pode ser uma grande cilada, porque quem conhece é um médico especialista. Por isso é que eu sempre falo aqui, você vai fazer uma cirurgia, você tem que buscar um médico membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Exatamente. Isso é importantíssimo, gente, porque só esse médico que tem o título de especialização. Ele que estudou quantos anos para ser um cirurgião plástico? Pelo menos 5. 5, não, fez 5 de medicina. Não, 6 de medicina. Fez 6 de medicina. 2 de cirurgia geral. 2 de cirurgia geral, então já são 8. E mais 3 de cirurgia plástica. Mais 3 de cirurgia plástica. Então ele estudou pelo menos 11 anos para que ele exatamente. possa ser cirurgião plástico. Mas aí você pega um experiente já. Vai fazer, já busca um médico que tenha bastante experiência, porque é igual costureira, né? Aquelas antigas que estão ali acostumadas é que fazem o trabalho bom, certo? Isso. Falei besteira? Não. De forma leiga é assim que eu penso, doutor. Eu acho que uma coisa bastante importante é o que você colocou. Confiar no seu médico. Mas questione, pergunte, tire as dúvidas. Pergunte as vantagens, pergunte as desvantagens. Peça para ser claro em relação a esse tipo de posicionamento. Isso é muito importante. E pergunta sem medo, viu? Sem Lembra de medo. mim na hora que você estiver no médico e falar, pronto, você que nem a Cláudia, vou perguntar tudo que eu quero. Isso mesmo. Pergunta, 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 até você ficar satisfeita. Aqui, olha, a nossa querida telespectadora que mora em Vitória, ela não falou o nome dela, ela diz assim: gostaria de saber muito sobre os fios de sustentação para o pescoço e papada. Só flacidez, eu tenho 54 anos. Legal. Os fios de sustentação já tiveram, como a bichectomia, a sua onda, a sua moda. Hoje diminuiu bastante. E por quê? Porque, na realidade, percebeu-se que eles não são tão eficientes e tão duradouros como se imaginou logo no início. Então, eles funcionam? Funcionam, porém, eles têm um resultado limitado e bastante temporário. Eu, pessoalmente, não sou um super fã. Eu acho que a gente tem outras alternativas, mas
é uma ferramenta, sim, que a gente pode utilizar. E o doutor é bem ético e ele vai ser bem educado. Eu vou te contar, eu aqui, Cláudia, esquece a nossa entrevista agora, para não comprometer o médico. Já conversei com várias dermatologistas que estiveram aqui, com alguns cirurgiões. Eles falam assim, besteira. Então não gasta teu dinheiro com isso, não. Quer fazer alguma coisa, faça alguma coisa bacana já e duradoura. Minha opinião como amiga, tá? Voltando. A gente, não quero te falando de né? rosto, a gente esqueceu de falar de nariz. Nariz. E nariz faz uma diferença. Nariz faz uma diferença. Vou te falar o seguinte, se você tem um nariz que te incomoda, faça. Eu fiz o meu, já mostrei até uma vez aqui, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Gostei, me ajudou em autoestima. E agora, o que eu percebo é que quando a gente vai envelhecendo, o nariz, quando ele tá bonitinho, quando ele tá harmônico, ele também te dá um ar mais jovial, não é? Sim. Eu costumo dizer que o nariz bonito é aquele nariz que desaparece no rosto, porque ele fica harmônico, ele não chama atenção por nenhuma razão. Quando o nariz ele chama atenção, ele está desarmônico. E você precisa trazer essa harmonia. E a harmonia vai te dar leveza, vai te dar beleza. Não é? Então, o nariz é peça-chave, é peça central do rosto. Não é? Então, a gente precisa, sim, tratar e fazer com que ele fique delicado, no caso das mulheres, harmônico, proporcional, para ter um bom resultado e uma beleza maior. E essa cirurgia está mais fácil hoje do que antigamente? Ou não? O método é o mesmo? Eu acho que está mais fácil. Na realidade, a cirurgia de nariz ela mudou bastante nos últimos anos. Antigamente, se usava quase que uma forma de nariz. Então, todo mundo ganhava um nariz bem parecido. Hoje não. Hoje se entende que o nariz ele tem que conversar com o resto do rosto, né? Então, a gente tem que olhar a origem da pessoa e fazer um nariz de acordo com as suas características faciais como um todo, né? Então, o nariz hoje, ele é uma cirurgia muito mais conservadora, que respeita muito mais os aspectos da função, né? Não adianta deixar o nariz bonito... Que a pessoa não respire, Que né? a pessoa não respira, né? O nariz é muito importante na função da respiração. Se você altera a função, você altera a voz, você altera o seu sono. Então, precisa ser uma cirurgia feita de maneira a levar muito em conta os aspectos funcionais também. Tá joia. A Melissa Miranda, ela quer saber se a diminuição dos ossos da face é uma das principais causas do envelhecimento e se daria para fazer essa reposição. Daqui a pouco você responde, tá bom? Vou continuar com o Dr. Luiz Felipe Molina com as dúvidas aqui dos nossos telespectadores. Eu deixei uma dúvida no ar, que é a dúvida da Melissa Miranda, né? Ela fala sobre essa coisa da gente ter uma perda óssea. Sim, acontece uma perda óssea na face, tá, né? E uma alteração em relação ao posicionamento dos tecidos faciais. Por isso que na cirurgia a gente faz o reposicionamento desses tecidos de maneira a compensar a perda óssea. Além disso, em casos mais intensos, a gente pode fazer complementação com preenchimentos específicos para compensar essa perda óssea. Mas de um modo geral, apenas com a cirurgia do chamado tecidos moles, fazendo o seu reposicionamento completo, a gente consegue fazer uma compensação adequada. Legal. A dúvida agora da nossa telespectadora do Rio de Janeiro é a Morgana. Ela fala, socorro! Como é a cicatriz do corte para o levantamento do seio? Muito boa a pergunta e nós temos uma ilustração ótima para ela compreender. Então vamos mostrar como é que é essa cicatriz. Pode colocar aí na tela? Essa cicatriz aí, olha. Isso, muito bem. Então, na primeira foto à esquerda, nós vemos uma cicatriz somente ao redor da areola, não é? Que é uma técnica restrita a poucas pacientes, onde a gente consegue apenas tirar um pouquinho de sobra de pele. A segunda possibilidade é a cicatriz chamada cicatriz em pirulito, né? Que fica um corte ao redor da areola e na vertical, desde a borda inferior da areola até o sulco mamário. Nesse caso, a gente consegue retirar um pouco mais de pele, já consegue montar, consegue retirar também um pouco de parênquima, reduzir a mama quando é necessário. E a última imagem, nós temos o corte clássico, que é ao redor da areola, na vertical e na horizontal, no sulco mamário. Esse corte a gente chama de T invertido ou corte em âncora, né? A maioria das técnicas
de redução mamária e de suspensão mamária utilizam esses 3 cortes, porque possibilita a gente fazer todas as correções que nós necessitamos. Então, esse é o corte resultante, é um corte que, com o passar dos meses, fica de muito boa qualidade, pouco aparente e permite uma adequada modelagem, formatação, dá uma forma realmente bastante bonita. Normalmente essa cicatriz não incomoda quem tenha feito isso, Não né? incomoda. Por quê? Porque você troca uma mama que não está adequada, ou porque está muito grande, ou porque está muito caída, muito flácida. Por uma mama, você por tem uma ganho. Mama bonita, com alguns cortes que são pouco aparentes e de boa qualidade. Ficam escondidas num biquíni comum. Legal. Então, não incomoda. Agora, quer ver, tem o contrário, uma outra pergunta que é da Clara, de Salto. Ela fala assim, Cláudia, quem tem o seio pequeno, que depois de 3 gravidezes ele ficou flácido, tem outra coisa que possa ser feita sem ser a colocação da prótese de silicone? E quando põe o silicone, os seios perdem a sensibilidade? A colocação do silicone é para quando se quer aumentar a mama. Ponto. Tá, mas imagina então a dela que ela tá falando que é pequeno e ficou flácido. Se ela quiser só corrigir a questão da flacidez, não precisa pôr silicone e vai permanecer com uma mama pequena. Mas aí vai ter que fazer aquele corte. Eventualmente, o corte ao redor da areola ou o corte em pirulito. Tá? E se for uma flacidez maior, aí tem que fazer todos os cortes. Se isso satisfazê-la, ótimo, é só isso que precisa. Já se ela quiser, além disso, aumentar um pouco o volume, aí a gente pode, se a flacidez for pequena, corrigir a flacidez só com a prótese. Se a flacidez for maior, eventualmente a gente tem que colocar a prótese e fazer uma daquelas outras 2 possibilidades de corte, que é o corte em pirulito, ao redor da areola e na vertical, ou corte ao redor da areola e a âncora. E é verdade que perde a sensibilidade? Não. Pode ter alteração, é comum ter alteração temporária, mas alteração permanente é pouco comum. Mas se cortar pela auréola, né? Não. Qualquer uma delas, se não fizer uma cirurgia muito grande da mama, geralmente tem uma alteração temporária da sensibilidade e volta após algumas semanas. Legal. A Roberta, ela agora mudou de assunto, hein? Vamos pro rosto. Ela gostaria de saber se a cirurgia para correção das pálpebras caídas, ela deve ser feita quando a pessoa ainda é jovem e se pode voltar com o envelhecimento. Sim, o envelhecimento é contínuo, não é? Então a gente faz a cirurgia, ganha aí alguns anos, mas permanece envelhecendo. Eu costumo dizer que uma pessoa que faz uma cirurgia aos 50, ela volta aos 40 e o ano que vem ela vai ter 41, ao invés de 51. Só que daqui a 10 anos ela vai voltar a ter 50 anos. Então, o envelhecimento é contínuo. Então, é possível que volte a ter a necessidade de se fazer. Qual foi a pergunta em relação à pálpebra que ela queria saber? Se exatamente? É bom fazer ainda jovem, se é melhor fazer quando é mais jovem. Eu acho que é bom fazer quando você tem indicação. Qual é a idade? Vai depender de quanto você tem de sobra de pele, se é possível corrigir isso com um tratamento não cirúrgico. Eu sou a favor de, sempre que possível, postergar a cirurgia utilizando tratamentos não cirúrgicos, que hoje são muito bons. Joia. Agora, olha, a Rose de Jundiaí, ela diz assim, eu sou muito sua fã, obrigada, Rose. Gostaria de saber do doutor sobre as cicatrizes do corte próximos à orelha, se fica visível, e a cor da pele, se tem diferença na cicatrização. Tem. Começando de trás para frente, a cor da pele influencia sim. A pele mais escura, ela tende a ter uma cicatrização pior, né? Tem uma chance de fazer o famoso queloide maior, infelizmente. No entanto, a pele mais escura é uma pele que envelhece menos, então tem as suas vantagens e desvantagens. O corte da cirurgia do rosto é um corte que fica junto à orelha, né? E pode ser colocado atrás dessa região que se chama tragus, de maneira a ficar muito escondido. Então é um corte realmente bem pouco aparente. Legal. A nossa telespectadora, que tem 52 anos, ela chama Ivone, ela é de São João da Boa Vista, aqui no interior de São Paulo. Ela quer saber o seguinte, ela diz que
Uma amiga fez uma cirurgia na barriga, não sei se é abdominoplastia ou lipoaspiração, e que não ficou bom. Falou que... Não, o dela ficou bom. E o da amiga ficou bom, mas o dela mesma não ficou bom. Ela quer saber se isso foi um erro do médico ou se isso é genético, que cada um responde de um jeito. Claro que tem as duas possibilidades, mas sem conhecer o histórico, sem saber como era o antes e saber como ficou, é absolutamente impossível responder. Não dá pra saber, né? Não, não dá pra saber. Só olhando. Agora a pergunta da Juliana, de Brasília. Juliana fala assim, a aplicação de colágeno em cremes é eficiente? Se for, em que casos? Aí depois ela pergunta, compensa mesmo fazer injeções de colágeno? Olha, a maioria dos cremes, eles têm alguma ação, porém são pouco eficientes ou são menos eficazes, né? Porque são para uso pelo leigo, pela pessoa não especialista. Então eles não podem ser muito intensos, porque toda vez que você tem um produto mais intenso, ele tem maiores chances de complicação. Então é natural que um produto que a gente compre numa farmácia, ele seja menos eficiente. Além disso, para ele ter efeito, de um modo geral, precisa se fazer um tratamento prolongado. Então a gente tem que pesar muito se vale a pena a utilização desses produtos. E essa injeção de colágeno que ela pergunta? Então, existe sim, a gente tem utilizado bem pouco, mas existem. A injeção na própria pele? Na própria pele, né? Eu pessoalmente não utilizo, prefiro a utilização de ácido hialurônico, por exemplo. Tá, então a injeção de colágeno seria um preenchedor? Seria um preenchedor. Ok. A dúvida agora da nossa telespectadora, DDD 13, ela diz, como é feita a redução de mama? É a Brielle, do interior de São Paulo. A gente não falou de redução de mama ainda, né? Redução de mama, ela se encaixa naquelas imagens que nós mostramos agora, né? Que pode ser o corte ao redor da areola e na vertical, que é o corte chamado pirulito, e o corte em âncora, né? É como uma mastopexia, a suspensão da mama, que vai fazer, além da retirada do excesso de pele, a retirada do excesso de tecido mamário, né? Com isso, a gente consegue reduzir o tamanho, reduzir o peso, posicionar mais adequadamente essa mama. Ok. Tem muitas participações aqui, tem gente falando, não esquece de dar o contato do doutor. Não, claro que eu vou dar. Agora, a Estefânia de Santos, ela fala assim, sobre o bigode chinês, só é possível a retirada com botox? Não, ao contrário, né? É o contrário. O botox, ele não é bom para retirar o bigode chinês. Para melhorar o bigode chinês, a gente usa o preenchimento, que pode ser de gordura, pode ser de ácido hialurônico, coisas similares, tá? Olha, agora a nossa telespectadora do Rio de Janeiro, a aplicação de ácidos na face para pele negra não pode ser feita em qualquer dermatologista? Isso é verdade? Não, pode ser feito com muita cautela. Vou repetir, com muita cautela. Por quê, hein? Porque tem chance de complicações maior do que da pele mais branca. Quanto mais branquinha a pele, menos complicações tem. Então a gente tem que tomar bastante cuidado aí. Que tipo de complicação? Alteração de cor, formação de manchas, até formação de cicatrizes hipertróficas e queloides. Isso a gente está falando de preenchimento com ácido hialurônico? Não. Da aplicação de ácido. A aplicação de ácido, do ácido retinóico que a gente passa, ácido glicólico, mesmo que seja à noite, aquele creminho manipulado que a gente passa todos os dias. E também os lasers. Então, esses tratamentos na pele mais escura, a gente tem que tomar muito cuidado. Legal. Última. Ou não. Elisângela do Rio de Janeiro, ela fala, gosto demais do programa, você é o máximo, Cláudia. Obrigada. Ela fala, de quanto em quanto tempo eu tenho que trocar a prótese mamária? Não tem uma data exata. A maioria das próteses tem 10 anos de garantia contra qualquer problema. Tem muitas pacientes que têm prótese há muito mais tempo do que isso, não tem nenhum problema e não precisam trocar. Então, a indicação da troca da prótese está relacionada a problemas que você pode estar tendo com ela ou desejos outros. Por exemplo, já está com a prótese há 10, 11, 12 anos, já teve 2 filhos, a mama mudou um formato, caiu um pouquinho, você quer corrigir. Ok, aí aproveita e já faz a troca da prótese. Porque vai passar aí esse tempo, aí você fala, agora eu vou trocar a prótese, já vou botar uma maiorzinha, já vou tirar uma gordurinha aqui, já...
entendeu? Não é nada o fim do mundo, não. De repente até vale a pena. Mas aí vai do médico, vai da necessidade também, do que você sentir. Olha, a Elisângela do Rio de Janeiro falou, você é o máximo. Gente, vocês é que são o máximo, viu? E eu fico muito feliz, porque é tanta participação, tanta gente querida. Eu vou passar depois todas as perguntas para o doutor também responder. Muito obrigada por todas as mensagens, por todo o carinho que vocês mandam junto com as perguntas. Eu não fico lendo todas aqui porque eu fico com vergonha, mas vocês são demais, vocês é que são o máximo. Doutor Luiz Felipe Molina, muito obrigada. Deixa eu passar seu contato. A turma já cobrou lá também. É www.plasticaatual.com.br. Entra no site que tem mais informações. Se você quiser ligar para bater um papo, tirar dúvidas, 011 30 57 0930. 011 30 57 0930. E sobre as queimaduras, como a gente falou, o Dr. Luiz Felipe Molina é o presidente da Sociedade Brasileira de Queimados. Existe um site maravilhoso. A gente está numa campanha de prevenção a queimaduras, que é importantíssima, uma bandeira que eu levanto, porque as dores são muito profundas e marcam a vida de quem sofre uma queimadura. Então é importante evitar. É o www.queimadurasnuncamais.org.br. Entra lá para você conhecer mais sobre o assunto. E eu queria contar também que nós lançamos nesse mês o primeiro aplicativo para pessoas que estão sofrendo alguma queimadura. Tem tanto para Android quanto para iOS, chama Queimei. Se acontecer alguma coisa, você aciona, ele vai te dizer qual o hospital mais perto, o que fazer, é completamente gratuito e é para o leigo, não é para o especialista, é para todo mundo. É esse o nome do aplicativo? Queimei. É maravilhoso. Que 10, parabéns. Legal. Gostei. Eu que agradeço, é sempre uma honra, eu fico muito feliz de estar aqui, de ter o seu apoio, o apoio de toda a equipe que sempre apoia a nossa causa, a nossa luta contra as queimaduras. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho. Leva um abraço para todos lá. Levo sim. Beijão para a Silane, que trabalha contigo, sempre tão querida e atenciosa.